Olá, esse vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre aspectos relacionados a estoques, certo? Nós vamos comentar sobre aspectos fiscais e gerenciais de estoque. Então o objetivo do vídeo é trazer essa perspectiva de cuidados, controles e pontos relevantes em relação ao estoque, certo? Então ele é relevante para você que tem uma empresa comercial, industrial, e para você que tem uma empresa que presta serviço, mas que lida também com o estoque. O estoque faz parte do seu dia a dia, o estoque é um item importante, né, como insumo para a sua prestação de serviço, perfeito? Bem, vamos lá então. E eu quero começar com a parte mais conhecida no que diz respeito ao estoque, que é o balanço anual, chamado balanço anual, inventário anual de mercadorias, que todas as empresas, né, devem fazer anualmente esse levantamento dos seus estoques, o que a maioria, ou pelo menos uma boa parte dos empresários, conhece como balanço anual, que é aquela contagem das mercadorias. Aquela contagem das mercadorias, ela ser feita anualmente é uma imposição legal. Antônio, então todo ano eu sou obrigado a contar as mercadorias? Bom, anualmente toda empresa é obrigada a declarar os seus inventários, falar quanto tem de mercadorias em estoque, certo? Então, atualmente, muitas empresas simplesmente emitem um relatório do seu software, do seu sistema de gerenciamento, para verificar a quantidade dos seus estoques, né? A quantidade, o valor de custo dos seus estoques, para ver o total do seu inventário de mercadorias. E isso é o que acontece na grande maioria dos casos, né? O ponto é o seguinte: Humberto, eu posso simplesmente entrar no meu software, emitir o relatório e está tudo bem? Pode, desde que o seu software, o seu relatório de mercadorias que se encontre ali registrado no seu sistema, ele corresponda à realidade. O grande risco que se tem nesse tipo de levantamento anual é que muitas empresas às vezes não estão procedendo à contagem dos seus estoques. E essa contagem, ela é extremamente importante, porque veja bem, nos aspectos fiscais, essa contagem é relevante porque hoje todas as operações que as empresas fazem são via documento eletrônico. Então, para o fisco é muito tranquilo de levantar tudo que você comprou, tudo que você vendeu durante um exercício, durante um ano. Então o fisco já tem nos sistemas dele condições de calcular esse seu inventário, e quando você emite um valor divergente, é possível que você venha a ter um problema de natureza fiscal. Esse é um ponto, e é um ponto interessante, já que isso pode gerar autos de infração, pode gerar uma série de dores de cabeça para a empresa. Mas também existe um outro aspecto chamado de aspecto gerencial, porque se você não tem uma contagem de estoque pelo menos uma vez por ano, e o seu controle de estoque está sujeito a falhas. Todos os controles de estoque estão sujeitos a falhas. Existem empresas que trabalham com poucos itens. Você pode ter uma distribuidora de água, uma distribuidora de gás, que às vezes vão ter pouquíssimos itens no seu estoque. Mas você pode ter segmento de supermercados, autopeças, materiais de construção, onde você tem uma gama de itens muito grande. E a não procedência da contagem pode gerar grandes divergências no seu estoque, certo? E aí a gente entra no segundo aspecto. Se você tem uma empresa onde o estoque é um item relevante, empresa comercial e empresa industrial, onde você tem um volume grande de estocagem, se você não sabe qual é o seu estoque, você não sabe se a sua empresa está tendo lucro ou está tendo prejuízo. Isso até mesmo para empresas que prestam serviço onde o estoque é um item relevante, onde você tem uma grande quantidade de insumo. O insumo é um item de peso dentro do seu custo, dentro do seu preço final de venda, certo? Importante estar atento a isso, porque isso faz uma grande diferença no seu negócio. Então, um outro aspecto que eu quero que vale a pena discutir em relação ao estoque diz respeito às notas fiscais. Toda vez que você movimenta esse estoque, essa movimentação é feita via documento fiscal, salvo movimentações internas de transferências para consumo, transferências de segmentos de produção, de departamentos, etc.
Mas a nota fiscal ela vai ter um aspecto muito relevante no seu estoque. Por quê? Entra mercadoria na sua empresa com documento fiscal. E essa baixa desse estoque, ela também vai se dar via nota fiscal. Então, o software ele tem um papel fundamental para controlar, partindo de notas fiscais, o que acontece com a sua movimentação de estoques, certo? Então, muitas vezes ainda algumas empresas perguntam, mas eu preciso fazer o controle de estoque no meu sistema, no meu estado, não é obrigatório fazer esse controle, eu preciso fazer? Olha, existe uma diferença entre aquilo que você é obrigado a fazer por legislação fiscal e aquilo que você deve fazer para ter o melhor gerenciamento do seu negócio. Então, se o seu estado não te obriga a ter esse controle devido ao seu perfil de empresa, ok, você está dispensado daquilo para fins fiscais, certo? Mas e para fins gerenciais? Se você tem uma empresa onde tem muitos itens e você não controla o seu estoque, como é que você vai saber se a sua empresa está dando lucro ou está dando prejuízo? Você vai observar simplesmente o saldo bancário, se está sobrando dinheiro, está tendo lucro, se está faltando dinheiro é porque não está legal. Você acaba gerenciando uma empresa abrindo mão de um indicador fundamental, de uma métrica que não pode ser ignorada se você está numa empresa que tem estoque relevante. O controle de estoque é uma métrica que não dá para ser ignorada, sob pena de você perder completamente a noção de se você está tendo lucro ou se você está tendo prejuízo, certo? Outro ponto relevante, questão de tributação em relação ao estoque. Olha, nós vivemos um país onde a carga tributária é alta, todo mundo reclama da carga tributária, os jornais reclamam, as empresas reclamam, os empresários reclamam, até o próprio governo reclama da carga tributária. Pois bem, se você tem um negócio, a carga tributária é algo que você precisa estar atento. E onde é que começa? Qual que é a base que você tem de parte tributária no que envolve mercadorias e produtos? No seu cadastro de mercadoria, no seu estoque, no seu controle, na parte tributária, onde você vai colocar a classificação fiscal, se a mercadoria paga ICMS, ela paga outros impostos, se ela tem algum benefício fiscal, como é que é feito esse monitoramento. E aqui cabe um alerta interessante. Uma empresa comercial, uma empresa que tem muitos itens, pode ser indústria, pode ser serviço, uma empresa que tem muitos itens, certo? Não é possível você esperar 100% de assertividade, 100% de correção, de controle, de monitoramento tributário feito manualmente. Por quê? Mas não dá para fazer? Imagine que na sua empresa você tenha 10 mil itens, 20 mil itens. Você esperar que um colaborador seu vá conseguir controlar isso perfeitamente com a quantidade de mudanças tributárias que a gente tem no nosso país, gerenciar a empresa contando muito com a sorte, certo? Infelizmente isso é uma realidade, não dá. Eu preciso ter softwares que façam esse monitoramento tributário, certo? E aí é importante estar atento à classificação fiscal, à codificação. Em termos de códigos de mercadoria, é importantíssimo relacionar outros pontos, tais como o código de mercadoria, ele é único, ele não pode ser alterado. Então, se você deu entrada em uma mercadoria, criou um código interno para aquela mercadoria e você parou de vender aquela mercadoria, você não pode pegar uma outra mercadoria e usar aquele mesmo código. Por quê? Porque isso vai te trazer problemas de natureza fiscal e até gerencial. Pode te trazer problemas de caixa, porque isso pode gerar uma multa para você pagar, certo? Então essa questão de codificação, de classificação, são itens que evidentemente elas não fazem parte da rotina estratégica do empresário. Você não tem tempo para cuidar disso no seu dia a dia, mas você precisa entender que você precisa ter uma equipe qualificada que entenda desse assunto para estar cuidando disso no dia a dia e te apresentar periodicamente informações a respeito disso, para ver se está funcionando bem, se está entregando o resultado que precisa, certo? E esses controles, então, no aspecto fiscal, dizem respeito justamente a esses itens: quantidades, tributação, codificação, certo? E inventário. Esses são os pontos tributários, pontos fiscais relevantes com relação ao estoque. Em relação a aspectos gerenciais, a gente pode comentar sobre outros pontos, tais como custo de aquisição. Como é que você forma o seu custo de aquisição de estoque? Qual o custo de aquisição do seu estoque?
Ah, o preço que eu pago, perfeito. Esse preço que você paga tem impostos recuperáveis? De repente tem frete que você tem que agregar, tem descarga, tem desembaraço, tem seguro. Qual que é o custo real da sua mercadoria? Para você ter um preço de venda adequado, o primeiro ponto é saber quanto custou essa mercadoria. O custo da mercadoria é o seu ponto de partida para ter uma adequada formação do preço de venda e para ter uma boa, uma adequada definição de lucro, do resultado do seu negócio. Então, é preciso que você controle adequadamente o preço de custo. Isso envolve diversos aspectos. No setor comercial, um pouco mais simples, no setor industrial, extremamente necessário esse cuidado, porque entra fatores como mão de obra, depreciação de equipamento, gastos acessórios, materiais secundários, outros itens de produção, são muitos fatores que interferem. Na empresa comercial você tem quanto você pagou, menos os impostos que recupera, mais os adicionais, certo? Adicionais que pode ser um frete, um seguro, uma descarga, um pagamento de mão de obra ali para fazer a movimentação de estoques, o próprio gasto de armazenagem, que é outro item que muitas vezes se desconsidera, mas você manter um estoque hoje tem um custo de armazenagem, você precisa de um galpão, você precisa de um estabelecimento, de um local para armazenar esse estoque. E esse depósito, ele tem um custo para ficar funcionando, para guardar esses estoques, certo? Então é isso que a gente chama de custo de estocagem, é um ponto que precisa ser analisado. Por quê? Ele vai gerar uma interferência no seu preço, porque é capital que está ali estocado, está parado naquele momento. Então é importante observar ainda nos aspectos gerenciais o giro desse estoque, qual o tempo médio que esse estoque leva para girar. Quanto mais o seu estoque gira, em tese mais lucrativo ele é, né? No atividade empresarial, o giro, a velocidade do giro, da movimentação do estoque, o tempo que você leva desde a compra até o recebimento da venda é fundamental para aumentar a sua margem, para aumentar o seu lucro. Não dá para você ganhar margens muito altas em um único produto, na grande maioria dos casos, já que você tem concorrentes, tem um mercado disputado, mas você precisa girar esse estoque mais vezes. Então, observar o giro do seu estoque, quanto ele te custa, qual o custo de estocagem, qual o giro que ele tem. Um outro ponto importante que eu marquei aqui para você é a questão de reposição. Nós estamos nesse momento, 2022, vivendo épocas em que o processo inflacionário ele está acelerado. Então nós temos uma inflação relevante, então o seu custo de reposição precisa ser analisado. A mercadoria que eu comprei no mês passado, quando eu vou voltar a comprar, pode ser que ela tenha sofrido algum reajuste, né? Esse custo de reposição eu preciso saber, porque de repente eu preciso trabalhar a minha margem, não no momento da recompra, da reposição do estoque, mas ainda durante o período de estocagem, eu posso ter que fazer uma adequação no meu preço para poder repor esse estoque adequadamente, com caixa suficiente. Então esse custo de reposição voltou a fazer parte da rotina do empresário brasileiro. Durante um tempo a gente teve uma tranquilidade em relação a isso, hoje não mais, precisa ser controlado, certo? E outro ponto gerencial que deve ser observado em relação ao estoque é a influência no resultado do negócio. Eu já comentei aqui nesse mesmo vídeo que se você tem uma atividade empresarial onde o estoque é um item relevante no seu negócio, você só sabe o seu resultado se você souber o seu estoque, se você souber qual é o valor do seu estoque no início e no final do período. Se você não sabe quanto você tem de estoque, você não sabe se a sua atividade deu lucro ou prejuízo. Não tem como saber. Quanto maior a relevância do seu estoque, maior a importância desse controle. Imagine uma empresa comercial que não sabe quanto tem de estoque. Ela não tem condição de saber se está tendo lucro ou prejuízo. Não tem como. Ah, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Só a gente pode fazer uma série de coisas, uma série de atalhos, de remendos, de paliativos, mas você nunca vai ter certeza, nunca vai ter clareza do lucro efetivo ou até do prejuízo, que é pior, né? Se você não tiver controle de estoque, ok? Então, aspectos fiscais e aspectos gerenciais do estoque. Aspectos gerenciais eu quero recapitular. Esteja atento a custo de reposição, custo de estocagem, giro, reposição do seu estoque, o custo de aquisição e a importância que isso tem no seu resultado. Esteja atento a isso. Então, se você ficou no vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aqui o seu like, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal e até o próximo.